Olá pessoal, graça e paz, sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de 1 Reis. E hoje vamos ler 1 Reis, capítulo 13, o homem de Deus que veio de Judá. Diz assim a palavra de Deus. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava de pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria nem beberia nada neste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor. Não coma pão nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde veio. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho pelo qual tinha vindo a Betel. Ora, havia um certo profeta, já idoso, morando em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou: por qual caminho ele foi? E os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa, comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. Ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram um cadáver estendido ali, com um leão ao lado, e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando o outro profeta soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. O profeta disse aos seus filhos: selem o jumento para mim. E eles o fizeram. Ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs no seu próprio túmulo e lamentaram por ele, exclamando: ah, meu irmão! Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterrem-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponham os meus ossos ao lado dos ossos dele. Pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria certamente se cumprirá.
Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. Pessoal, 1 Reis, capítulo 13, fala sobre um episódio dramático envolvendo um homem de Deus que não é identificado no texto, Jeroboão, o rei de Israel, e um profeta mais velho. Este capítulo oferece várias lições importantes sobre obediência, discernimento espiritual e as consequências da desobediência. O capítulo começa com um homem de Deus vindo de Judá a Betel, por ordem de Deus, para profetizar contra o altar que Jeroboão havia construído em Betel. O rei Jeroboão está no altar, oferecendo incenso, quando o homem de Deus profetiza que um futuro rei, chamado Josias, irá desviar o altar e queimar os ossos dos sacerdotes idólatras sobre ele. No mesmo dia, ele profetiza que o altar se dividiria e as cinzas cairiam, e a profecia se cumpre. Após alguns acontecimentos, Jeroboão convida o homem de Deus para ir à sua casa para comer e beber. Mas o homem de Deus recusa, dizendo que foi instruído pelo Senhor a não comer nem beber naquele lugar, nem voltar pelo mesmo caminho. A princípio, ele está determinado a cumprir as ordens de Deus. No entanto, um profeta mais velho, que morava em Betel, aparece e diz ao homem de Deus que um anjo lhe tinha dado uma mensagem, que o homem de Deus deveria voltar com ele e comer em sua casa. O homem de Deus então concorda e vai com o profeta mais velho. Enquanto estão sentados à mesa, o Senhor fala através do profeta mais velho, condenando o homem de Deus por sua desobediência. O profeta mais velho profetiza que o homem de Deus não seria sepultado com seus antepassados por sua desobediência e que mesmo o milagre que realizou serviria de testemunha contra ele. Após a refeição, o homem de Deus montou em seu jumento para voltar, mas no caminho encontrou um leão que o mata. O leão não toca no corpo do homem de Deus, nem no jumento, mas fica ao lado do corpo. As pessoas que passam pelo local relatam o incidente aos habitantes de Betel, e o profeta mais velho reconhece assim o cumprimento da profecia. Lembre-se, obedeça aos mandamentos de Deus e esteja atento para discernir entre a voz de Deus e outras vozes que tentam influenciar em nossas decisões. Que essa história sirva de ensinamento para ouvirmos atentamente a voz de Deus e obedecer a ela, mesmo quando confrontados com influências contrárias. Se Deus nos deu uma ordem, ela deve ser cumprida. Reflita nisso. É isso aí, pessoal. Que bom, conseguimos ler mais um capítulo do livro de 1 Reis. Isso me deixa muito feliz. Espero que você também esteja animado, com a leitura deste livro, que é muito importante para a nossa caminhada cristã, ok? Então eu te espero amanhã para junto lermos mais um capítulo deste livro. Então fique na paz e que Deus te abençoe.